Seja bem-vindo, você que está aqui acompanhando a nossa série de episódios do Ciclo do Campo. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. E hoje nós estamos recebendo aqui um convidado super especial, que é o Samuel Costa, diretor-geral da SL Agro, com graduação em administração e MBA com ênfase em gestão do agronegócio. Samuel que já completa no Grupo Scala mais de 25 anos, né? Participou de muitos pontos importantes e marcantes do Grupo Scala e hoje está aqui com a gente para falar de um tema que é muito especial e que gera muita curiosidade em você, amigo, você cliente, você produtor, que é como as commodities, como os fatores internacionais, como o mercado de forma geral trabalha para no final chegar num preço, numa composição de preço da ração que chega aí na sua fazenda. Então a gente vai falar muito sobre isso. Samuel, obrigado pela sua presença, pela disponibilidade, por estar com a gente aqui nesse episódio. Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite e pela oportunidade de representar a SL Agro nesse nosso bate-papo. Espero poder contribuir, que essa conversa contribua para todas aquelas pessoas que nos seguem e também gerar valor para todas as unidades do nosso setor. Muito bem. Samuel, você sabe que esse tema, eu não diria que ele é polêmico, mas ele levanta muitas curiosidades, né? O produtor ele percebe que não há uma uniformidade no preço da ração o tempo todo e isso se deve a uma série de fatores que a gente vai discutir aqui e o mercado em si trabalha dessa forma, né? Então, se a gente puder começar a falar, existe um fator principal que define o preço das commodities e que no final vai compor o preço das rações, ou são muitos fatores, né? O produtor pode olhar uma coisa só ou tem que olhar para várias, né? Como é que você entende isso? Hoje, Felipe, a composição dos preços, ela se baseia principalmente em alguns insumos que geram essa composição de custos, né? Sim. E quando a gente olha para esses insumos, o que a gente pode destacar é principalmente a questão do milho e da soja. E no nosso caso, o milho e o farelo de soja, que eles são as maiores representações dentro dos concentrados, dentro das rações. E esses produtos, eles têm um impacto de forma global, porque o mercado de milho são commodities e o farelo de soja é commodities, né, negociado no âmbito global. Isso tem um peso diretamente quando tem algo acontecendo no mercado mundial, né, seja por pressões de mercado de outros países, outros cenários, né? Então, o Brasil, ele é refém. Essa composição de preço, ela é basicamente composta com isso, né? Mas a gente sabe que tem outros fatores que também são, né, colaboram para essa composição de preço, que a gente olha fretes, a gente olha logística, a gente olha volume, a gente olha disponibilidade de insumos. Então, tem outros fatores também que compõem essa cesta de formação de preços. Perfeito. Então, para o nosso cliente estar acompanhando, realmente não existe um único fator que, se ele olhar só para um tema, ele vai, de alguma forma, prever o mercado, né, Samuel? Existe uma série de fatores, existe uma multiplicidade, né, de elementos que, no final, vão gerar o preço, né, a precificação daquele produto. E o nosso cliente, ele é muito ligado à parte climática, né? Assim, se está chovendo, se não está, se teve alguma situação. O que na prática essas mudanças climáticas têm afetado na disponibilidade ou não de insumos e matérias-primas? Perfeito, Felipe. Essa pergunta eu acho que ela é crucial, que quando a gente olha a composição de preços hoje, ela é antecipada por essa questão climática. E hoje interfere vários fatores na questão do clima, né? Hoje a gente sabe excesso de chuvas, hoje nós temos os fenômenos El Niño, Laninha, que interferem diretamente na composição, né, e na produtividade da safra, né, na qualidade dos grãos, na disponibilidade do produto na hora da colheita. E nós sabemos que essa questão climática, ela antecipa alguns fatores de tomada de decisões. Então, nós precisamos de estar sempre atento a esse volume de informações que chega, porque o preço, às vezes, ele é antecipado no mercado futuro. Sim. Quando a gente olha que tem no mercado interno, nós temos uma expectativa de excesso de chuva ou mudança, e a gente sabe que isso vai afetar a oferta de produtos, né? E quando isso é oferta de produtos, o mercado futuro já anda na frente. Sim. Então, isso automaticamente talvez já até gera um aumento de preços, né, com base nessa expectativa do clima. Sim, entendi isso, meu, perfeito. Bom, e o nosso produtor também hoje tem várias ferramentas para acompanhar cotações e tudo mais. E existe para o nosso mercado, principalmente milho e farelo de soja, alguma bolsa de referência, algum elemento indexador do cenário internacional que compõe também essa precificação? Sim, hoje, né, quando a gente olha para a bolsa de mercado, a gente olha no mercado futuro, né, que é negociado na B3,
A gente sabe que o mercado de milho, ele é uma segunda commodity praticamente bem negociada na Bolsa, né? Ela está muito uma relação direta com o boi gordo também. Os produtores têm feito muito esse hedge de operações, visando entender um pouco dessa interface entre o preço subir e o preço cair. Então, existe alguns mecanismos que chama call, que chama put, que é operações de compra e venda no mercado futuro. Sim. Mas hoje a composição de preço não pode ser só ater ao mercado futuro. Nós precisamos de antecipar. Hoje tem modalidades de compra no mercado físico, que é o mercado spot. Nós temos a opção de mercado de futuro, mas nós temos também opções de estar junto com parcerias com os fornecedores e entender como que está a dinâmica de oferta e demanda desse produto, né? Então, hoje o mercado ele é balizado de uma forma ampla, mas nós temos que ter a importância olhar a volatilidade, olhar a estratégia e olhar o posicionamento adequado no momento para a formação, né, e a composição do seu estoque, né, para precificação do seu produto. Entendo, Samuel. E destacando esse ano, né, que a gente está com um cenário político, né, colocado aí, muitos clientes também associam o cenário político nacional ou geopolítico global com interferindo nessas cotações também. Isso é uma coisa prática também? O cenário geopolítico, o cenário político nacional, regional, ele tem essa capacidade de interferir nessa precificação? E muito, Felipe, porque quando a gente olha que essas commodities, principalmente a soja, o farelo de soja, eles são negociados no Brasil de forma local, mas são commodities que são negociadas de forma global. E quando a gente olha que crises, conflitos, sanções, seja conflitos internos ou próprios externos, como a gente vê algumas guerras e alguns elementos, né, nós temos também, talvez, restrições logísticas. Esses fatores, né, aliados com o câmbio, alinhado com a Bolsa de Mercadorias de Chicago, né, que a gente olha, que é o CBOT, né, que a gente olha, e também tem o prêmio no porto. Sim. Então, a composição desses três elementos é que forma a composição de preços, né, tanto principalmente dessas principais commodities. Então, a interferência geopolítica é diretamente ligada, porque qualquer variação, independente se o preço está estabilizado no cenário internacional, se tem uma pressão do câmbio dentro de uma política interna, ele sofre uma variação muito grande. Então, é importante, né, as indústrias e os produtores estar sempre atentos nessa composição de o que está acontecendo no mercado internacional, a importância de olhar como está o cenário nacional, mas olhar essas virtudes, essas variações que acontecem principalmente com esses elementos. É realmente um desafio, né, Samuel? Porque você pode pensar que talvez tenha um ano que os fatores climáticos foram positivos, talvez tenha um ano que a produtividade das lavouras está positiva, mas por algum cenário geopolítico ou global, a precificação vai ficar diferente da expectativa, né? Justamente por conta desse aspecto, né? Perfeito. E outro fator que gera muito essa composição de preço é o fator especulativo. Hoje existe muitas empresas, redes e operações de pessoas físicas e jurídicas que entram especulando na Bolsa. E isso acaba mudando um pouquinho do cenário, onde a Bolsa foi definida num passado para uma defesa dos produtores, seja para compra, posicionamento do preço. Hoje ela tem uma volatilidade muito grande referente a essa especulação. Sim. Então é importante ter uma consciência, uma análise de mercado, uma análise de cenário, uma previsibilidade muito alinhada com a sua estratégia. Então não olhar diretamente só o que está acontecendo no mercado e tentar identificar qual que é o melhor preço a hora de comprar. Não, mas se a sua estratégia está definida da forma correta, isso é importante porque às vezes ele é uma tomada de decisão extremamente importante para a sua estratégia do seu negócio. Perfeito, Samuel, eu entendi completamente. Bom, e aí a gente entra num aspecto aqui que é como que a indústria, né, a indústria de nutrição animal, ela acessa, por exemplo, o milho, ela acessa o farelo de soja. Por exemplo, se tiver alguém nos ouvindo que é um lavorista que produz milho grão, ele pode ser eventualmente um fornecedor da SL Agro, ou a gente só negocia com trades, com grandes armazéns? Como é que a gente acessa esse mercado? Hoje, com o advento de várias tecnologias, de ferramentas, de aplicativos, né, nos smartphones, hoje tem uma facilidade maior de negociação. Hoje, tanto a SL Agro quanto outras indústrias, agroindústrias, elas adquirem tanto os produtos via produtores rurais, via trades, via empresas parceiras da agroindústria. Então, é uma diversificação. O que vai compor e o que vai ser
comprado define de acordo com a sua estratégia de operação da indústria, né? Hoje a gente sabe que tem uma carga tributária e várias incidências de impostos que impactam diretamente nessa composição do custo. Então, em alguns momentos, talvez é importante comprar do produtor, mas em alguns momentos é importante comprar das trades ou comprar de uma agroindústria que talvez faz essa posição de compra e venda, né? Então, é importante olhar que tem todo esse cenário que não está restrito apenas em um elemento de posição de compra, né? Então, são vários fornecedores diversos que a gente tem a oportunidade de estar adquirindo tanto o milho quanto os grãos, né? Perfeito, Samuel. Então, ou seja, a indústria ela toma um posicionamento de acordo com a necessidade, é um posicionamento híbrido, ora ela atende o produtor, ora ela recebe também a agroindústria, né? Bom, Samuel, e quando a gente fala sobre isso, naturalmente inspira no nosso cliente um cenário de volatilidade, de incertezas e tudo mais. E a SCL Agro tem algum tipo de mecanismo que pode permitir que o produtor se proteja um pouco dessas oscilações, algum tipo de mecanismo que ele consiga ter mais previsibilidade? Hoje a SCL Agro ela trabalha com acompanhamento diário do mercado, né? Nós trabalhamos com estratégias de compras e nós trabalhamos também visando essa previsibilidade do nosso cliente, né? Ou para o cliente que adquire os produtos da SCL Agro. Com isso, né, nós conseguimos ter a oportunidade de ter travamentos de preços ao longo do período do ano, né? E então, nós procuramos entender o melhor momento e definir a melhor estratégia, definir qual que é a forma melhor que adequa ao nosso cliente, porque nem sempre talvez o cliente quer tomar essa decisão de compra, mas nem sempre é a melhor opção. É verdade. Então, a SCL Agro trabalha com essa transparência com os nossos clientes, no intuito de mostrar que aquele momento talvez mais oportuno, em algum momento às vezes é importante esperar, em detrimento de todo esse cenário, né, global que acontece, que tem impacto direto. Mas o nosso cliente, ele tem uma segurança, porque a SCL Agro trabalha com essa previsibilidade, visando com responsabilidade, né, na tomada de decisões da composição desses posicionamentos estratégicos e também olhando uma estratégia de parceria, né, que é a longo prazo. Então, essa composição de 3 elementos que favorece um pouco essa dinâmica entre a empresa e o cliente. É verdade. A SCL, para você que está nos ouvindo, historicamente já tem tido há mais de 5 anos essa renovação dos contratos de travamento. Isso é uma oportunidade para você, cliente, a se proteger desse cenário que a gente está falando aqui, que é um cenário realmente instável, volátil. Então, é a chance de você se apropriar de um posicionamento estratégico que a empresa fez, te protegendo de eventuais altas no preço do seu produto aí. Samuel, a gente falou muito sobre o milho, o farelo de soja, mas os outros elementos que a gente sabe que compõem a ração, como o sorgo, o DDG, o farelo de algodão e outros elementos, eles também sofrem essas mesmas interferências que você falou, ou nesses outros alimentos, nesses outros ingredientes, o mecanismo é um pouco diferente? Geralmente, Felipe, a gente trata esses produtos talvez como subprodutos, né? Ou talvez coprodutos, né? E ele tem uma relação direta, tanto com o farelo de soja quanto ao milho, porque quando a gente olha os farelos de DDG, farelo de algodão, ele tem uma composição proteica, né, que ele desdobra, teoricamente, de uma composição de um farelo de soja, que é a referência. Então, esses produtos também, eles têm uma relação direta quando tem um impacto tanto no milho quanto no farelo de soja, porque eles são a base referencial de composição de preço é quase sempre referenciado com o farelo de soja e o milho. Então, mas porque às vezes, quando a gente olha, por exemplo, um DDG, que ele está cada vez mais crescente, né, no nosso cenário tanto no mercado interno e até para exportação, né? E o DDG a gente sabe que é uma composição extraída do etanol do milho, quando as indústrias de etanol de milho gera esse produto, né, que obviamente ele tem ganhado a preço, né, por parte tanto dos clientes quanto por parte da agroindústria. É um produto. Clientes nós pedem ração com o DDG, Samuel. Realmente isso teve uma aceitação muito grande. Mas tem que tomar cuidado, porque ele também tem uma restrição, né? Ele não pode ser usado de forma debandada, né? Vou entrar numa inclusão maior que é. Então ele tem um peso, né, porque tem uma composição nutricional que às vezes não é por causa do preço que o produtor, que a agroindústria possa usar, porque tem uma relação de troca nessa composição nutricional que é importante. Então, tanto o DDG, farelo de algodão, farelo de glúten de milho, eles precisam ser utilizados de forma
adequada aos níveis e às exigências nutricionais do nosso cliente. Muito interessante. Para você ver que, para você, amigo cliente, não adianta só você procurar a matéria-prima mais barata, que foi o que o Samuel destacou aqui. Muitas vezes, o mais importante é a composição equilibrada e adequada para o balanço nutricional que está adequado ao seu desafio nutricional, ao desafio do seu rebanho. Ou seja, você poder confiar numa indústria que já te entrega um produto balanceado e que foi desenhado para atender às necessidades específicas do seu desafio produtivo, faz toda a diferença e tira de você, cliente, essa responsabilidade, esse peso de ter que ficar escolhendo tudo isso, né, Samuel? Perfeito. Muito bem. Bom, Samuel, e para a gente ir concluindo o nosso bate-papo, qual que seria a mensagem final que você deixaria aí para os nossos clientes, né, que tem, às vezes, essas dúvidas, essas curiosidades? Nós recebemos aqui também, Samuel, em episódios anteriores, o Lineker, que falou um pouco sobre dieta aberta, né, e a gente falou um pouco sobre esse desafio do cliente final acessar esse mercado, né, e se expor a esse risco, enfim. Então, ou seja, qual que seria a sua mensagem final para o nosso produtor que quer se acalmar um pouco com essa instabilidade dos preços, que é típica do nosso negócio? Gostaria de reforçar, Felipe, nesse ensejo que você trouxe, que o mercado de commodities, ele sempre vai ser volátil. Né? Então, o que diferencia não é identificar o preço, tentar adivinhar qual que vai ser o preço mais barato. Sim. Mas, afinal de contas, o que é importante? É definir uma estratégia. Né? Você tem que definir a tomada de decisão com consciência e ter uma leitura de mercado, um entendimento dos cenários. Então, esses 3 elementos é o que faz de importância nas tomadas de decisões, né? E a gente sabe que nesse movimento complexo, a SL Agro, ela tem um compromisso, né, de entender essas transformações, essa complexidade e gerar segurança, confiança para os clientes, né, entendendo a previsibilidade, a responsabilidade e o caminho de parceria de longo prazo, né? Então, quando a gente olha, quando a gente fala, deixa uma mensagem para o cliente, é entender que eu sempre gosto de uma frase que ela é muito legal, né? E fala muito assim, ó, no agro, o preço passa. Sim. E a estratégia fica. Então, nesse cenário que a gente finaliza aí e agradece pela essa oportunidade, esse bate-papo aqui, Felipe. E estamos sempre à disposição. A SL Agro é uma empresa sempre transparente, que visa a qualidade, o respeito e a confiança das pessoas, e todas as pessoas estão envolvidas. Então, muito obrigado a todos, né, e que possamos caminhar juntos aí, né, com novos episódios, com novas informações para os nossos clientes e as pessoas que nos acompanham. Muito bem, Samuel. Nós que agradecemos o seu tempo aqui, a sua disponibilidade. Como o Samuel reforçou, eu gostaria de encerrar também reforçando o compromisso da SL com esse aspecto que é a transparência. Por isso a gente está trazendo esse assunto aqui e explicando um pouco para vocês dos bastidores que existem na composição do preço dos produtos que chegam aí até você, cliente. Então, a gente agradece a sua confiança e agradecemos a sua atenção nesse episódio. Muito obrigado.